Então, olá, meninas, que bom estarmos aqui hoje no nosso canal Mulher em Pauta, né? Que está sendo feito com muito carinho para que a gente converse sobre tudo, né? Verdade. Não somente estética, não somente hormônios, mas a mulher no geral. Então, eu sou Gisele Bortolini, especialista, mestre em harmonização orofacial, e estou aqui hoje junto com as 3 doutoras incríveis que vão se apresentar, que também fazem parte desse canal, e com a Nutri, que também vai se apresentar hoje, nossa convidada. Olá, então eu sou a Daniela Bucco, eu sou nutricionista, atuo na área clínica já há 20 anos, sou especialista em nutrição funcional e fitoterapia e sou mãe de 2 meninas lindas, gêmeas, de 10 anos e estou muito feliz em participar aqui com vocês, então, desse bate-papo. Alce? Como sou bonita, eu sou Maria Auxiliadora, sou ginecologista e obstetra, tá? Tenho formação há 44 anos, tá? Tenho 3 filhos, tenho 3 netos e mais um a caminho, tá? E me sinto muito feliz também de estar aqui com vocês, participando desse bate-papo. Eu sou a Ana Paula Ângelo Pereira, sou ginecologista, obstetra e pós-graduada em ginecologia funcional e regenerativa. E isso é que nos motiva a estar aqui hoje, né, para poder falar sobre isso também. Sou casada, tenho 2 filhos, 2 enteados, uma família bem grande, que me apoia, que também curte também essa fase da minha vida. Olá, tudo bem? Eu sou Carolina Bettoni, gineco-obstetra, também com o intuito da pós-graduação em gineco-regenerativa e funcional, que foi o precursor de toda essa ideia aqui do nosso canal, para a gente falar sobre a mulher moderna, que é o nosso objetivo. Sou casada também, sou mãe do Murilo, meu marido é o Sandro, e que também me apoiam muito, e acho que nessa transição de carreira, que também a gente está buscando, é o nosso principal norte, a família. Bom, já que vocês falaram, né? Eu não falei, eu também tenho 2 filhos. Eles vão ficar, né? Então também sou casada há 18 anos com o André, tenho 2 filhos lindos, Vicente e o Augusto, e que são com certeza aqui nós como mães, a nossa motivação diária para ser sempre melhor, né, gurias? Porque é o que a gente busca, melhorar como mãe, como esposa, como pessoa e como profissional e mulher, né? Então, o nosso bate-papo é sobre a mulher. É esse desafio que nós mulheres enfrentamos todos os dias. Quando levantamos da cama, o que vamos fazer? Ter força para seguir. E essa força, essa jovialidade e energia que a gente busca é uma coisa que não vem só, eu digo que não é só o externo. E por isso mesmo que hoje nós convidamos a Dani também para falar sobre isso. O quanto o interno, o nosso cuidado com o dia a dia, acordou, o que vai comer, o que vai ser daquele dia, vai ser já uma construção para o que a gente busca, né? Que não é, como eu falei, só a questão estética. É também a gente melhorar o interno, o nosso espiritual, né? A nossa, enfim, tudo. Mas é um conjunto. Como a gente estava conversando, é o yin junto com o on, a balança, tem que ter o equilíbrio, né? Então, eu acho que a gente pode começar, né, meninas? A Dani falando um pouquinho sobre isso, o que vocês acham? Com certeza. Sobre a importância, né, Dani, já que você hoje é nossa convidada especial, né, do canal Mulher em Pauta. Dani, assim, ó, o que você vê no dia a dia? Que eu acho que a vida da mulher hoje é muito corrida, é uma loucura, então a gente não consegue ser Mulher Maravilha sempre. Quais os pequenos atos, pequenas coisas que a gente pode melhorar no dia a dia, mas que ao longo prazo nos darão um resultado? Então, eu sempre digo para as minhas pacientes que não existem condições ideais, né? Se a gente vai esperar a condição ideal, ela nunca vai acontecer, né? Então, eu mesma tenho um dia a dia muito corrido e, na medida do possível, a gente tem que aliar, né? Um exercício físico, uma organização para uma boa alimentação, né? Porque se a gente não se organiza, a gente come o que tem, quando dá, né? Então, é importante essa organização e pequenos ajustes que aí depende de cada pessoa o que vai encaixar.
se consegue jantar mais cedo, né? Se consegue incluir daqui a pouco algum vegetal, alguma fruta, alguma proteína. Então, depende muito da rotina de cada paciente e a gente pode ir ajustando, né? Pequenos hábitos que podem ser duradouros, né? Então, eu vejo que é isso, assim, né? A individualidade de cada um, né? Maravilhoso, né? É Poder isso aí. se organizar, Exatamente. às vezes está dentro de casa, às vezes está fora de casa, sai de manhã, volta só de noite. Como poder fazer essa organização? Exatamente. E muitas vezes isso, né? Precisa da ajuda de um profissional para poder fazer isso, dar ideias, né, de como fazer. Eu acho que, e principalmente assim, pelas demandas que toda mulher moderna tem, seja com, a gente acaba sempre pecando em alguma coisa, e normalmente a gente peca no autocuidado. E acho que mais do que isso que a Dani falou também é a constância, porque é difícil, é muito difícil tu ter a constância de se cuidar por conta de todos os afazeres que a gente tem, né? Então, é isso, assim, eu acho que o básico bem feito é o importante, mas o básico nem sempre é tão fácil de ser feito, né? É nesse sentido. Eu acho que o que a Dani falou até no início, eu acho que é bem bacana e linka com várias coisas do nosso dia a dia. Por exemplo, você falou, tem que ver a realidade de cada um, né? Até na época que eu atendia a criança, que eu fiquei muito tempo atendendo também a parte odontológica infantil, eu dizia para os pais assim, existe uma coisa que é o ideal, por exemplo, escovar os dentes dos filhos 3 vezes ao dia. Mas existe uma coisa que é o que é possível e o que é a realidade. Então, às vezes, se você fizer uma bem feita, né? Só trouxe esse exemplo para, claro, não tem a ver com o nosso assunto, mas para ver que às vezes a gente sabe, então eu não fiz o que é o ideal, vou chutar o balde. Não, não pode ser assim. Nem que você faça um pouquinho todos os dias, né? Isso, e aí entra a constância que a Carol falou, né? Porque se a gente faz de maneira contínua por bastante tempo, mesmo com os tropeços do dia a dia, acaba entrando numa rotina. Exatamente, e o resultado vem. Sim. Né? Então, eu gosto muito de citar isso, né? Porque o resultado vem mesmo, né? E até eu tive um caso de uma paciente essa semana que nos primeiros 3 meses ela teve assim tão pouco resultado, ela saiu frustrada, né? E depois nos próximos 3 meses ela teve um avanço tão grande, né? A impressão que me deu é que as células dela começaram a entender melhor, né? Isso aí. E o resultado veio, né? Só que ela persistiu, né? Então acho que isso é bem importante. Fazer. Né? Fazer. É isso aí. Porque não assim, já trazendo esse link para a nossa questão, por exemplo, da estética, né? A estética facial, que é o meu, depois as meninas podem falar da parte delas. Às vezes as pessoas vêm lá já com uma idade que ficaram 45, 50, 55, 60 anos sem fazer nada. Então acha que 1 ou 2 procedimentos vão resolver aquilo tudo e não é. A gente vai ter que construir aos poucos, né, um passo a passo, para a gente conseguir resgatar algumas coisas de, obviamente, uma pessoa de 60, ela não vai ficar com uma característica de 20, né? E até porque se a gente buscar isso, nós vamos perder a naturalidade. Eu acho que nessa questão da construção, às vezes a gente busca um imediatismo que não pode acontecer. A construção de dias, meses, às vezes anos, né? Isso falando na minha prática. Eu vejo muito isso, né? As pessoas vêm com a ideia de um resultado rápido, né? E isso na prática não acontece. E a gente não tem visto hoje, inclusive, né, Dani, esse uso abusivo das injeçõezinhas, né, Mounjaro, o Ozempic, toda essa parte dos antagonistas do GLP-1 aí, e nós estamos tendo, inclusive, resultados ruins esteticamente, porque é uma perda absurdamente rápida, né? Então a gente vê que, por que está acontecendo isso? Ele foi feito para uma coisa e está sendo usado para pessoas que às vezes precisariam perder 3, 4 quilos, porque querem o imediatismo. Então a gente tem que tentar fugir disso, né? Uma constância, né? Claro, a gente quer sempre melhorar, mas buscar, né, o dia a dia. Dani, então assim, já que a gente está falando, entrou nesse assunto da questão estética, o que tu acha que as nossas, como a gente trabalha com estética facial, as meninas com a estética íntima, o que a gente poderia dizer para nossa paciente, né, para nossas que estão assistindo o nosso canal, o que elas poderiam fazer inicialmente que vai ajudar, por exemplo, vamos colocar a flacidez, né, que é uma coisa que
tanto na parte íntima, como facial, como corporal. É uma coisa que a gente percebe muito, né, no avanço da idade, principalmente a mulher quando entra na fase do climatério e menopausa, enfim. O que elas poderiam fazer no dia a dia, tanto a suplementação como a alimentação, que iriam nos auxiliar também daí na parte dos procedimentos? Então, vamos lá. Essa questão da flacidez eu vejo muito, não sou educadora física, sou nutricionista, mas o corpo tem que estar em movimento, né? A gente tem que ter um desenvolvimento muscular e uma prevenção dessa perda muscular. E isso se consegue com a musculação, né? Não tem como dizer que a gente não precisa fazer, né? Até porque assim, a gente vai perdendo massa muscular ao longo do tempo, isso vai diminuindo o metabolismo basal, e a pessoa vai engordar, né? Então, aquela mulher ali de 50 anos que nunca fez exercício, ela vai ter uma facilidade muito maior no aumento de peso, né? Então, isso eu acho que é bem importante. A distribuição da proteína ao longo do dia também, né? Então, o que eu vejo no consultório? Pessoas que não atingem o nível de proteína diário, né? E isso vai comprometendo a massa muscular. Quando a gente pensa, assim, em flacidez facial, né, a gente tem que pensar em antioxidantes, né, vindo das frutas, dos vegetais, né, e suplementação, né, aí também depende de cada pessoa, mas as vitaminas antioxidantes, então vitamina A vitamina E, a vitamina C, que é precursora de colágeno, né, o próprio silício orgânico, né, que eu acho que é bem importante, o colágeno hidrolisado, né, então de boas marcas, né, os peptídeos ativos, né, que podem nos ajudar nessa prevenção. Dani, deixa eu te pedir uma coisa, assim, é que eu sou da turma, assim, um passinho para trás, no sentido que eu tenho, nessa questão, pensando até no imediatismo, eu tenho muita paciente que diz assim, Carol, eu preciso suplementar, o que tu acha que eu tenho que suplementar? Mas vive de fast food, batata frita, Coca-Cola, pizza, entendeu? Não vai funcionar. Não. Então, assim, até para tu dizer isso para nós, tá, uma dieta rica em proteína, mas o que comer? O que é a proteína? O que né, nesse sentido, até para as pessoas, porque às vezes, assim, proteína é carne. Cálcio é leite, mas não é, se a gente começar a olhar, tem muita opção nesse sentido. Então, daqui a pouco pensando em alimentos essenciais, né, num dia a dia, para que a gente possa ter essa questão de... Isso. E aí, pegando ali o início da tua frase, eu penso muito na questão intestinal, né? Então, se esse paciente come muito fast food, muito açúcar, né, que vai fazer a glicação, vai aumentar ali as rugas, né? Esse paciente não vai absorver os nutrientes, os suplementos, né? Por quê? Porque vai estar ali com uma disbiose ou com uma hiperpermeabilidade intestinal muito grande, né? Então, a primeira coisa é ajustar o intestino, né? Então, ajustando o intestino, alimentando ali as bactérias boas, né? Com os alimentos de verdade, com a comida de verdade mesmo, né? E tentando reduzir, enfim, açúcar, bebida alcoólica, farináceos refinados, né, que vão estar alimentando as bactérias ruins do intestino. Eu acho que, assim, isso é o básico, né? Diz que o intestino é o segundo cérebro, né, então a importância dele é gigantesca. Exatamente, né? Exatamente. E isso é algo que as pessoas, elas precisam entender, né? E a questão da proteína, o que eu vejo, assim, na minha prática? As pessoas, por exemplo, acordam e comem muito carboidrato. Então, às vezes, colocar um ovinho ali junto, né? É importante, porque aí já vai conseguir ali quase 6 gramas de proteína no ovo, né? Isso vai aumentar a saciedade, vai fazer com que a pessoa não sinta fome tão cedo, né? Próximo do meio-dia, enfim, né? Então, acho que isso é importante. Ao meio-dia, o que eu acho que é interessante? Os grãos, se a pessoa não tem nenhuma intolerância, assim, de distensão abdominal, e se tiver, dá para conversar para ver como que a estratégia pode ser feita. Então, os grãos são importantes. As proteínas animais, né? Então, assim, o frango, o peixe, a carne vermelha. Se a pessoa for vegetariana ou vegana, a gente tem outras opções também, né?
E à tarde eu vejo assim que é algo que a suplementação proteica ali à tarde eu acho que pode ser interessante para a mulher. Porque o que eu vejo, tanto da questão do whey protein ou daqui a pouco de um colágeno proteico, se a pessoa é intolerante, né? Ela consegue numa medida uma quantidade proteica de mais ou menos um bife grande, de 4 ovos. Né? Isso, então assim, 4 ovos vai dar 280 calorias, né? E uma medida do whey, por exemplo, vai dar 100 calorias. Então, tu tem uma ingestão calórica menor com um valor proteico maior, né? Então, eu acho que isso pode ser interessante na rotina da mulher, né? Então, por exemplo, existem proteínas que é a própria proteína do colágeno, né? Então, já vai talhando uma coisa a outra. E à noite tem que colocar também uma proteínazinha. Claro que assim, uma mulher de 50 quilos vai ter uma recomendação proteica menor do que uma mulher de 80. Sim. Né? Então, daqui a pouco essa pessoa que tem menos peso não precisa da proteína suplementada à tarde, né? Então, isso aí tem a individualidade de cada um. É isso que é importante, né? Porque às vezes a rotina é diferente, a atividade física é diferente, o esforço no trabalho, né, é diferente. E às vezes vem muitas receitas prontas, né? Tu tem que tomar tudo isso e tudo isso. E para essa mulher não cabe, né? Não, ou isso, ou botar o dinheiro fora, né? Sim, porque ela tomou e ela não utilizou absolutamente nada daquilo. Por isso né? que a gente tem, na realidade, a gente tem que individualizar os tratamentos, as condutas que a gente tem, né? E que assim, eu acho que nunca é tarde para a gente começar a mudar a nossa vida. Então, na realidade, é um dos objetivos nosso, né, é de que a gente tem que mostrar para essa mulher que ela tem tempo ainda de se valorizar. Ela tem tempo de se amar primeiro, né? Então, essa mudança pode ser no momento que ela se conscientiza, no momento que ela acorda e diz, não, hoje eu vou mudar para melhor, eu vou seguir uma vida muito mais plena para mim, porque isso vai tanto me ajudar como vai ajudar todas as pessoas que estão ao meu redor. Uma das coisas realmente é eu acho que a gente vai se conscientizar e tem que começar pela mente. A nossa mente tem que estar muito consciente dessa mudança, porque no momento que a gente usa a mente e ela se conscientiza, o nosso corpo todo vai melhorar na situação. Uma das coisas, e responde. E aí responde com a alimentação, responde com a suplementação, responde com o exercício, né? E tu vê a vida de uma maneira muito melhor. Geralmente. Perfeito. Eu vou pegar um gancho aí do que tu falaste, né? Isso do decidir, né? Eu uso muito no consultório isso para consumo de açúcar, né? Então, assim, eu digo para a pessoa, quando tu põe na cabeça que tu vai tirar aquele docinho de depois do almoço, tu vai tirar. Porque isso é esse empoderamento. E a pessoa tira. Ou tirar o açúcarzinho do café. Aí eu explico das papilas gustativas da língua, que elas vão... As papilas gustativas da língua, elas vão se renovando, né? Então ela tá acostumada com aquele açúcarzinho, mas se tu decidir, em 30 dias tu já acostumou com aquele gosto, né? E isso é muito rico, ver a mudança da pessoa. A mudança do estilo de vida. E outra coisa que eu quero também pegar esse gancho contigo é a questão desse eixo cérebro-intestino, né? Porque quando a gente melhora a alimentação, a gente melhora o intestino, porque essa questão da ansiedade e depressão e sintomas emocionais está muito relacionada ao que a gente come. Então, às vezes a pessoa acha que está ansioso e come errado, mas às vezes é porque o intestino está ruim que esses sintomas, né, emocionais vêm mais à tona. Sim. Então tá tudo muito Tem até ligado. um termo, né, gurias, que a gente fala, claro, não é um termo bonito, mas essa pessoa tá enfesada, né? Ela tá braba, ela tá nervosa, porque vem do intestino, porque às vezes não tá funcionando direito o intestino, é uma coisa que no dia a dia a gente escuta. Então, realmente, o intestino, ele tem que estar bem. Até, por exemplo, né, a paciente que vem às vezes no consultório, a pele não tá legal, tem rosácea, tem alguma...
Gente, e o intestino não tá bem, tá com uma disbiose. Então, se não melhorar o intestino, eu posso estar passando, às vezes, o creme que eu quiser, mas o resultado não vem, ou vem muito pobre, o resultado pobre. E a gente vê isso, às vezes, nas pacientes, isso é nítido, e vocês também devem ver, né, meninas? Que a paciente que se cuida, que tem uma alimentação mais saudável, que faz, enfim, uma atividade, que cuida, que usa uma suplementação de acordo com o que foi personalizado para ela tem um resultado nos procedimentos que a gente faz. E aquela que não se cuida, que come, como a Carol Até falou, o né? tempo de ação, né? Exatamente. Então, assim, aí às vezes, nossa, mas eu tenho uma amiga que fez, sei lá, tal, qualquer procedimento. E para ela durou, deu um baita resultado, e para mim não deu. Uma, porque somos diferentes, obviamente, mas outra, como está o seu cuidado, né? Essa questão, por exemplo, Dani, que você falou do açúcar, né? Eu já são 7 meses que eu não consumo açúcar. E foi assim, eu disse, não, eu fiz um desafio com as minhas seguidoras, a gente fez um desafio, eu disse, vamos tentar, acho que comecei 15 dias ali, e foi início de dezembro, aí todo mundo dizia, nossa, mas agora é época de festa. Não. Vamos decidir que vai ser agora, como a Alce disse, não importa, você decidiu. E realmente, os 3 primeiros dias, a gente fica nervosa, ansiosa, porque o corpo pede o Uma açúcar, dependência, né? Até porque a gente sabe que tem estudo mostrando que ele vicia mais que outras drogas, né? E foi difícil, os 3 primeiros 4 dias, eu consegui conviver muito bem sem. E eu, por que eu vou consumir de novo algo que não me faz bem, que faz mal para minha pele, para o meu intestino, e estou há 7 meses já livre do açúcar. Aí, eu digo assim, é que nem a pessoa que também tem um vício, né? E eu me considero que eu era viciada no açúcar. Então, ela tem que todos os dias lutar contra esse vício. Não, para que eu vou colocar na boca a primeira vez? Se eu colocar uma, eu vou querer 2, 3, né? E claro, não precisa ser tão radical. Eu acho que se a pessoa consegue, perfeito. Eu também já não como glúten há 2 anos. Então, se a pessoa consegue, beleza. Se ela não consegue, que pelo menos ela tente diminuir no seu dia a dia. Porque às vezes a pessoa realmente, então hoje eu comi, então eu vou chutar, né? Como é que vai enfiar o pé na jaca? Não é assim. Vamos tentar pelo menos uma diminuição, porque isso, a longo prazo, vai ser benéfico. Então, assim, você vai ter melhores resultados, né? Isso, e aí, lembrando do que tu falaste das injeções do Ozempic, enfim, eu costumo muito trabalhar com os pacientes a questão da carga glicêmica das refeições, né? Então, assim, o que essas injeções fazem? Elas modulam ali a resposta insulínica, a baixa da glicose, e a gente consegue pela alimentação, né? Reduzindo o açúcar, né? Colocando uma porção maior de fibra ali junto com o carboidrato ou a própria proteína. Então, só que, claro, isso demanda um tempo maior, né? E um esforçozinho também, né? Aí a gente volta para o que a Ana falou do imediatismo, Claro né? que são casos, né, gurias, assim, porque eu acho que tem pacientes, né, que já precisam, que é importante, né? Tem vários. E uma coisa que que eu estava conversando, nós fomos no Congresso Mundial no Rio de Janeiro de Gineco-Regenerativa, e o mais bacana de tudo, assim, porque a gente espera, assim, novas tecnologias, a gente estava louca para saber coisas. Claro, algumas coisas, sim, mas o foco que me surpreendeu muito, a quantidade de palestras sobre alimentação, suplementação, tanto que as pessoas lá, nossos mestres, até na pós, eles são categóricos. Eles nem começam, eles não oferecem nenhum tratamento antes da pessoa estar alinhado o seu yin. Com alimentação, porque para ele assim, eu não vou, chegam num ponto que tô assim, não vou botar o meu nome, eu tenho uma coisa, né, se a pessoa não vai se ajudar, ou ela não faz o básico bem feito, então assim, me surpreendeu a quantidade, né, curias teve um professor português que veio, que ele fez toda a questão da pilares da longevidade, e eles, minuciosamente ele falou, então, o foco nos surpreendeu, porque assim, mesmo o Congresso Mundial se voltou muito para isso. Tanto que foi por isso, né, Carol, que a gente pensou nessa questão. No canal, falar sobre gurias, e uma coisa que eu acho bacana, que sabe que a auxiliadora, ela tem uma pós em medicina e espiritualidade, então, por isso que é incrível essa questão, essa experiência que ela fala sobre a questão de mente, e que é verdade. Ou a gente hoje em dia casa corpo e mente,
E a nossa mente é o que programa tudo, né? Então a Alce falou muito bem, eu cheguei a me emocionar do jeito que ela fala, que nunca é tarde pra gente começar. Ideal, gurias, assim, ó, o que é ideal? Ideal é a coisa que tu idealiza. Real é aquilo que tu consegue concretizar. Então, claro que o ideal é que desde a nossa infância a gente tivesse alimentação, mas cada vida é uma, né? Mas é isso que incentivar em cada momento. Então, e incentivar que talvez se a gente não tenha tido momentos da nossa vida que não foram ideais, é que a gente consiga construir dentro daquilo e tá tudo bem. Tá tudo certo. É isso, e tá tudo bem, entendeu? Eu vejo que eu oscilei minha vida inteira no peso e tal. Então, eu acho que a gente sempre tem que buscar, mas a gente também tem que se perdoar e tem coisas que não, aquele momento foi por conta disso, ok? E puxando o gancho, depois eu prometo que eu falo um pouco se eu me empolgar. Dani, e eu tenho visto no consultório a questão da mulher moderna, quer dizer assim, ai, tem que ir numa nutri, que saco, e fazer dieta, porque... e eu escutei uma paciente minha que ela disse assim, a gente tem que parar de ser inimigo da comida. A comida não é uma nossa inimiga. A gente tem que entender e fazer parte daquilo que cabe para ti. E eu digo, nutrição, tu não precisa seguir, tu precisa às vezes a nutricionista para te alinhar o teu dia a dia. Exatamente. Bom, eu corro, tenho 3 filhos, eu tô correndo, eu tenho trabalho, tá, dentro dessa loucura, o que a gente pode organizar para que a gente fique que a gente consiga dentro disso obter o nosso melhor resultado. E uma coisa que eu vejo muito, assim, que as pessoas explodem na janta, né? Então, por quê? Tu chega em casa, aquele momento que tu dá uma relaxada, né? Então, bota os filhos dormir e tal, ou tu come e tu belisca também, porque tu não tem tempo Eu de acho que é sentar. o momento, falando da mulher, é o de mais ansiedade. Aquilo que ela tem que fazer, tudo que não deu para fazer durante o dia, ela tem que fazer. Isso. E até ela conseguir preparar a comida da noite, até ela Banho chegar nos lá. filhos. É tipo uma refeição de 3 horas, né? Dos filhos, quando eles ainda não conseguem fazer sozinhos, eu Estudar sei pra como prova. é, né? Estudar para a prova, mas eu acho que é muito importante, por isso que é muito importante a organização, né? Porque se tu tem daqui a pouco ali alguma coisa congeladinha, né? Um franguinho desfiado, uma carninha desfiada, eu acho que dá certo, né? Eu acho que os ovos também são importantes nesse momento, né? E eu vejo muito ali, tu falasse do glúten, né? Mas a pessoa daqui a pouco que não tem uma sensibilidade ao glúten importante, ela até pode comer, né? Mas ela come todo dia. Então, assim, por que não trocar, então, esse pão por uma batata? Cozinha uma batata, né? Então, já é um carboidrato da terra, já é algo diferente. Eu acho que isso é muito importante. E essa fome da noite, muitas vezes, vem das más escolhas do dia, né? Então, assim... Se a pessoa tem muita fome no final do dia, ela tem que colocar um alimento que sacie à tarde. Ah, tô de dieta, vou comer uma maçã de tarde. Não vai saciar. Não. Então ela tem que fazer daqui a pouco um bolinho, né, com aveia em flocos, com alguma fruta, com chia, algo com fibra, ou então colocar esse bolinho, colocar uma caldinha do whey ali por cima. Gente comendo ali 25 gramas de proteína num scoopzinho, não vai ter fome no final do dia. E outra coisa que dá para usar também são chás, né? Então, os chás são interessantes para essa redução dessa ansiedade. Eu gosto muito de usar o chá de moringa de tarde, que ele reduz os níveis de cortisol, né? Porque o cortisol ele tem que estar alto de manhã cedo, né? Depois ele tem que ir baixando. Só que a gente tá com o cortisol lá em cima de noite, né? Então, o chá das 5. Então, entre 5 e 7 da noite dá para usar o chá de moringa. E se entre 5 e 7. E se a gente utilizar outros durante o dia, também é interessante para redução de inflamação, né? Só que isso é organização, né? Ah, mas às 5 e 7 eu tô no trabalho. Então faz ele antes e leva, pode tomar frio, não tem problema. Então são estratégias, né, que dá pra gente utilizar, né, que reduzem esse apetite, né? O jantar mais cedo também funciona. Claro que isso tudo depende da rotina de cada paciente. Eu ainda não consigo jantar cedo, né? Então eu admito, mas eu acho que eu escolho bem, então compensa.
né? Então, eu acho que dá para ajustar e ver a nutricionista como algo que auxilie e que não que vai impor, né? São informações, né? Porque muitas vezes, assim, eu já tenho 20 anos de formada e muitas vezes quando eu tô lá calculando a dieta, eu fico pensando assim, esse paciente não vai fazer, né? E aí eu vejo que, assim, por mais que existam linhas, né, que mostrem que tem que pesar os alimentos e etc e tal, eu vejo que isso não forma um hábito alimentar, né? E quando eu vejo que o paciente fideliza e que ele vai pelo menos uma vez por mês comigo, ele desprende do papel e ele aprende a se alimentar. Eu adoraria poder atender o paciente e não ter que prescrever a dieta. Por quê? Porque se a pessoa aprende, ela não precisa do papel, né? E vão ter dias que ela vai ter um pouquinho mais de fome e que daqui a pouco aquela gramagem não vai servir para aquele dia, entende? Né? Porque nós mulheres, a gente é regida por hormônios, né? Chega ali na fase da TPM, daqui a pouco a gente tem que comer um pouquinho mais, tá tudo bem, né? Mas o que acontece é que as pessoas buscam muitas vezes o papel, né? E o papel não vai ter o que ela precisa, né? É a mudança, né? Como a Alci falou, né? É a mudança da consciência, né? É você ter primeira coisa é mudar o seu pensamento, eu acho. E depois aí você vai conquistando as coisas no dia a dia. Isso aí. Só que como a gente volta ao assunto do imediatismo, que as pessoas querem às vezes um resultado rápido, aí você tem que acabar entrando com uma dieta que faça inicialmente. Exato. E às vezes também, né, meninas, assim, a gente estava conversando antes, até eu vou falar aqui que a gente pode até tentar o inverso. Porque assim, ó, como a Carol falou aqui no congresso lá, essa questão de ter que ter os pilares. Só que aí eu vou ter que discordar um pouquinho da questão de não começar, mesmo que o paciente seja desregrado. Por quê? Às vezes é uma coisa que ele vai fazer que vai dar o start para ele, né? Por exemplo, eu já tive, então vou contar um caso. Acho que até eu falei no outro podcast que a gente gravou. Tive uma paciente que veio, ela não fazia nada. Ela não se cuidava nutricionalmente, não fazia exercício físico. E ela veio porque a filha, né, já era minha paciente. Aí ela fez um botox, aplicou um botox. Só o fato dela ter feito um procedimento, parece que deu um start nela. Porque ela se olhou no espelho já se gostando, entendeu? Então, o que aquilo começou? Virou a chave, desencadeou o outro lado. Então, ela... A autoestima. A autoestima, né? Ela disse, opa, eu posso ter um autocuidado. Olha só como uma coisa que eu fiz para mim já me deixou mais feliz. Aí ela foi, na outra vez ela veio para reconsulta, ela já estava na Nutri. Ela veio com uma calça de ginástica. Eu disse, hoje tu foi para academia? Sim, eu voltei para academia. Então, às vezes... Claro, a gente tem que ter a conversa, obviamente. Que não vai talvez ter o melhor resultado. Né? Mas pode ser que isso já acorde, né? Que mude já o pensamento dela e ela vai começar a buscar. Eu digo ela, mas isso vale também para o homem, né? Também, então, enfim, E inclusive, falando no homem, apesar do nosso canal ser Mulher em Pauta, e vai que alguém esteja assistindo junto com a esposa, vocês homens também, né? Tem que ter... né? O Rodrigo também já aproveita a escutar, que tem que auxiliar a mulher em casa. Eu acho que a mulher, ela acabou tendo muitos papéis, e ainda muitas famílias, o homem não dá esse apoio, esse auxílio. Então, ela chega de noite tendo que fazer tudo, e ela precisa do apoio masculino, né? Porque hoje é igual para igual, né? Às vezes até, eu acho que... porque uma vez, obviamente, a mulher estava em casa, cuidava do lar, dos filhos. E era cultural também. Era cultural, né? Só que o cultural ainda está enraizado nessa coisa da mulher. E a mulher precisa ter um parceiro que a apoie, inclusive na questão nutricional, porque eu vejo as minhas próprias pacientes às vezes chegam e dizem, mas o meu marido disse que isso é besteira, ou ele não quer que faça. Então, assim, o homem tem que auxiliar, né? A gente tem que ter alguém do lado que nos auxilie também nisso, tanto no cuidado do lar, como também nessa questão de nos apoiar, porque se a mulher estiver bem com ela mesma, ela está com todos ao seu redor. Então, ela tem que começar a cuidar dela primeiro para poder também, né, ajudar. A gente fala assim, parece que a gente está dando mais uma função de cuidar dos outros, mas isso é da mulher, o acolhimento, o cuidado. Então, assim, ela ter um parceiro, né, que a ajude, eu acho que é importante também, já que a gente falou, né, do homem também. Então, eu acho que vale isso, né,
meninas, como a Alce falou, nunca é tarde para começar. E às vezes uma coisinha que ela vai fazer vai auxiliar ela para que dali para frente ela consiga melhorar e tá tudo certo. Então, acho que às vezes a gente também começar por um procedimento não é errado, mesmo que a pessoa não tenha esse cuidado todo, porque isso pode levar ela a começar a se cuidar, a cuidar da alimentação, voltar a se gostar, se identificar, se olhar no espelho. Então, a gente tem que ter essa conversa, e tá tudo bem, mulheres que estão assistindo, né? Se por acaso ela não está ainda 100%, não quer dizer que ela não possa fazer nada. É isso que eu quis dizer, que ela pode ser um início, um pontapé inicial, e ela fazendo as duas coisas, né? Se cuidando externo e começando a cuidar o interno, com certeza o resultado vai chegar. Isso. E aí agora eu lembro de um caso de uma paciente que também a ordem dos fatores ficou ao contrário, né? Mas tá dando super certo. É uma paciente de 22 anos com obesidade grau 3 e que ela chegou já no consultório com o uso das injeções, né? E ela tinha uma psoríase dos pés à cabeça. Era um negócio que eu me arrepio de olhar assim. E assim, com uma perda grande de peso pela ação da medicação, a psoríase dela aliviou muito, sabe? Porque aquilo gritava, sabe? Então, assim, não foi bom, foi ótimo, né? Sim. E o que a gente tá fazendo? Tá dando a continuidade para ela melhorar os hábitos, né? Até porque se algum dia ela retirar essa medicação, a gente tem que cuidar. Apoiar, né? Isso aí. É o que a gente falou, que às vezes é um recurso que temos e que para a indicação correta tá para ser usado, né? Isso aí. Então, desde que seja a indicação correta. Que foi o que eu falei, que às vezes a pessoa precisa perder só 3, 4, 5 quilos, que uma mudançazinha já iria resolver, e aí acabam indo para uma, né, sem necessidade, mas isso não quer dizer que para pacientes... Por exemplo, para essa paciente que estava Foi super o- inflamada, né? Desinflamou, a pele aliviou. Né? E realmente, e a gente sabe, né? Doença autoimune, enfim, Isso. tudo isso vem de vários fatores. E a questão do cuidado consigo, né? De levar a pessoa a se olhar no espelho e não se gostar, acaba desenvolvendo mais crises, mexe com todo o sistema imunológico, né? Dani, e deixa eu te pedir, assim, que nós temos um público, mulher entrou na menopausa, tá? O que tu acha, assim, claro, a gente já falou tudo de rotina e tal, agora focando, assim, o que tu acha indispensável na alimentação, ou tem alguma, porque eu também sou um pouco contra, assim, os excessos, eu acho que tudo a gente tem que ter um bom senso, até questão de suplementação. Eu sou da turma que tu consegue tudo, a grande maioria das coisas, numa dieta equilibrada, e claro, tem os extras que são necessários. O que tu acha indispensável? Falando em menopausa, assim. Isso. Eu sempre tento conversar com a paciente, né, para ver se ela conversou com a gineco sobre a questão dos hormônios, né, acho que isso é o principal, né, conversar. Na questão da alimentação, tem que olhar o peso, né? Então, daqui a pouco, tudo que essa mulher fazia até então, talvez não funcione mais para o controle do peso, né? Porque o aumento da gordura abdominal, ele é bastante grande, né? Então, isso eu olho bastante. Gosto muito de frisar a questão do metabolismo do cálcio, né? Então, o que eu vejo, assim, que a osteoporose, a osteopenia, elas têm um risco aumentado, né? E, ao mesmo tempo, a calcificação dos tecidos moles, né? Então, a gente precisa tomar cuidado aí com suplementação de vitamina D, vitamina K2 e magnésio, né? Então, eu acho que isso é, assim, um combo principal, né? Legal. E olhar, assim, a questão do sono, se alterou o sono, né? Então, a questão dos chás é importante, o magnésio para a questão do relaxamento, né? Porque assim, o Brasil, ele tem um solo pobre em magnésio. Então, mesmo que a pessoa consuma muitos vegetais, ela não consegue pela alimentação tudo, né? Então, a gente tem que repor ali o magnésio, né? E questão de irritabilidade, né? Que pode aumentar. Então, tentar ajustar tudo nesse sentido, né? A questão da libido também, eu vejo que
tem muito a ver com a questão do relacionamento também, né? A libido dá um podcast. Esse eu vou dizer que pode ser, tema do podcast. E se a pessoa não tá, enfim, com a reposição hormonal, dá para usar algumas plantas também, né, concentradas, para tentar auxiliar, né? Mas é uma mudança muito grande, né? Muito grande. E eu tenho pacientes também que falam, assim, que quando elas controlam é bem interessante, né? Não sei se é científico, né? Mas é interessante de expor, né? Que controlando o açúcar, os fogachos ficam menores, né? Não li sobre, né? Mas assim, eu tenho relatos de pacientes, né? Então... As alianças termogênicas, tiver mais calor, Isso. o paciente sofre mais. Sofre mais também. É isso aí, E a menopausa é uma coisa que eu já estou há 7 anos menopausada, né? Eu tive menopausa precoce, que me lembro até que a Carol disse, mas não é possível. Eu disse, não, faz o exame que eu acho que é. E era mesmo. Então, assim, eu tive muito essa questão, e é bem como você disse, Dani, que o que eu comia antes, eu não mudei. Não funciona Mas mais. eu ganhei 9 quilos. Né? Ganhei 9 quilos sem mudar a minha alimentação. Não é porque eu estava comendo a mais. Então, realmente, a gente precisa adequar uma mulher que está nesse período, porque, infelizmente, o metabolismo muda totalmente. Então, eu tive que entrar um cuidado nutricional mais intenso para poder perder, né, esse peso. Mas a questão do sono, da libido, isso, inclusive, é uma coisa que quando eu não estava, eu dizia, isso é bobagem. Não pode ser tudo isso. É aquela coisa, né? Mordia a língua, né? Porque às vezes a paciente vinha, eu dizia, não, mas não pode ser tanto assim. E é sim, claro, individual, cada um, né? Mas eu senti muito essa questão dos calorões, enfim, né? E a alimentação, eu tinha um pouco mais de fome, mas eu tentava mesmo assim me cuidar. E uma dieta, para mim, convencional, não resolvia. Porque o meu metabolismo... Dani, e deixa eu te pedir, e assim, porque eu não sei vocês, gurias, como é que é a Alce também, a Ana, ingesta de leite é paupérrima, né? Eu acho que as pessoas... Leite. Eu não sei, tu toma leite? Não, muito pouco, não sei por quê. Adoro queijo. Não tomo leite, iogurte de vez em quando. Tô falando das pacientes. Como queijo. Mas... porque eu tenho uma preocupação com a questão do cálcio, porque, gente, o estilo nós mudamos, a gente tem ficado mais velhos, e a maior causa de mortalidade nas pessoas de idade são as quedas por fratura osteoporótica. Claro que os primeiros 10 anos de menopausa, o precursor, a coisa mais importante é o estrogênio. Por isso que a gente também tem que individualizar e conversar sobre a questão da terapia hormonal, porque a falta do estrogênio é o que mais acelera a perda de massa óssea. Porém, eu sou um pouco ansiosa na questão do cálcio por conta disso, assim. Tem alguma outra questão alimentar que tenha... Que substitui a paciente pode fazer. Isso, né? Ou que tu tenha que... não come... tu não toma leite, mas assim... Isso aqui é bem bacana, ou pouquinhas coisas, não sei como é que é a ideia de coisas alternativas. Isso, então assim, os vegetais verdes escuros, né, são fontes de cálcio, claro que é um cálcio menos biodisponível, né, menos. A questão daqui a pouco de alguma suplementação orientada, né, conforme cada caso. Os derivados de leite, né, também são importantes, mas a gente também tem que cuidar da questão individual, né? Porque para algumas pessoas, o leite ele pode ser inflamatório. Isso. Então, a gente tem que ver cada paciente o que encaixa ali. E a dosagem da vitamina D, né? Eu acho que essa é importantíssima, né? Porque não adianta a pessoa ingerir cálcio e ter vitamina D baixa. Senão ele vai... Por exemplo, no consultório a gente tem cuidado muito isso, inclusive a questão, por exemplo, pacientes que têm muito cálculo dental, tártaro, a gente não indica a suplementação de cálcio. Primeiro a gente dosa a vitamina D, porque o cálcio está indo aonde não é para ir. Que é o que eu te falei da calcificação dos tecidos moles, né? Vai calcificar na carótida, vai calcificar ali. Vai pro braço, vai pro rim, né? Isso, então, e eu tenho muito cuidado com a suplementação de cálcio, porque eu tenho... Por isso que eu tenho medo, que as pessoas vão nas farmácias e eles vão arrecadando tudo, né? Isso. Eu tenho, que agora que tu vai... outro dia veio uma paciente assim, eu tô fazendo isso. Digo, mas calma. Porque também existe essa venda...
E até na mídia também, as mídias sociais também. Eu uso isso, faço aquilo, mas a gente tem que ter essa preocupação. E as suplementos são sempre orientadas. É sério, gente. É assim, sempre gurias, orientada, não pode suplementar, sabe? Vai na farmácia ali, o gente, em atendente casos de oferece, não intoxicação. Olha, por isso, meninas do canal, quem tá vendo, assim, a gente nós profissionais da saúde também é uma responsabilidade o que a gente coloca, o que a gente fala. E essa coisa a gente bater na tecla da individualização é ir num profissional, é sentar, é conversar, né? Então, ter uma pessoa que vai te orientar nesse sentido, seja a nutri, até o ginecologista, que é o clínico da mulher, né? Que nem agir como no tratamento dela. Então, assim, gente, é sério, não é suplementação, não é ir em uma farmácia e arrecadar tudo que tem, porque é muito grave também as consequências dos excessos. Então, os excessos para os dois lados é complicado. É bem complicado. E como a Dani falou da vitamina D, falou também, né? A vitamina D realmente é muito importante, né? Como suplementação. E uma coisa que eu estudei de uma dermatologista, né? No curso que a gente teve, de que realmente a mulher na menopausa em diante, ela tem uma pele mais seca e ela precisa de muita hidratação. E a gente, né, porque eu já passei da menopausa, óbvio. Sério? Claro que sim. Não parece. A gente geralmente se hidrata muito pouco. Então, essa pele fica mais seca e a absorção da vitamina D não ocorre. Porque a absorção da vitamina D tem que ser uma pele muito hidratada, né? Então, as pessoas mais jovens são mais fáceis de ter uma vitamina D boa do que as pessoas mais velhas. Vamos dizer 50 a mais, vamos colocar 50 a mais, né? Então, a hidratação é fundamental nisso aí e, logicamente, a suplementação, né? Mas a hidratação é fundamental. Eu não sabia isso da hidratação. Porque eu já estudei. Pode ver, uma pele seca não absorve também. Porque é por exposição também, Isso, né? por exposição, a maior absorção nossa é exposição. Aí por isso que essa necessidade das pessoas mais idosas tomar suplementação. Né? Eu já li estudos sobre mulheres mais de 65 não absorverem por ação da pele. Mas não sobe por isso. Não sabia que era por causa da hidratação. E aí tu te obriga... Assim, nós aqui no Sul, principalmente, eu vejo quase como obrigatório a suplementação da vitamina D. Eu também tô nessa Porque fase. assim, não tem como. A gente tem uma época do inverno, até no verão, ok, se você vai pra praia, mas os estudos nos mostram que... Gi, a gente é gringa. Tu falta um protetor, tu põe um bloqueador de... Então, quando a gente assim, não tem nem como. Até eu, hoje, trabalhando muito com essa questão do envelhecimento precoce, tudo isso, a questão da pele, eu falo assim, obviamente que seria muito bom você conseguir todos os dias ficar aqueles 10, 15 minutinhos para ter absorção, mas tem que ser isso diário, não pode ser mais que isso, porque senão tu vai começar a ter Também tem os malefícios. o malefício da Exatamente. exposição solar, né, do envelhecimento. Então, melhor suplementar nesse caso, porque você tem que ficar 80% do corpo exposto para ter absorção, né? Num sol forte, né? E todos os dias, né? Todos os dias. Não somente Em torno de 5 minutos no horário do almoço. Esse é o melhor horário de absorção de vitamina D. Quem fica que tu não tem tempo nem de almoçar na hora que tu quer. Recebendo. Porque e outra coisa, e Fica para ter nu, essa vamos suplementação boa, o tempo. Eu não consigo nem almoçar, né? com uma exposição toda do 3 corpo, meses. depois de 3 meses que vai ocorrer a absorção. Sim. Uma vez, isso foi numa palestra que eu escutei do professor que é Bambam de vitamina D. Ele disse, gente, para vocês terem uma excelente absorção, vocês têm que estar realmente com uma área muito grande de vocês expostas e vocês só vão ter essa quantidade boa assim, depois de 3 meses. E mesmo assim, depende, né, até como você falou, né, da idade do paciente, se Da realmente ele vai idade. absorver. Porque a gente até fez o teste com uma paciente lá no consultório, que a vitamina D dela estava baixa e ela topou fazer. Ela ficou 4 meses se expondo ao sol. Gente, a vitamina dela subiu 10 pontos só.
E lembrando da importância da vitamina D, né? Nossa. Ela atua, por exemplo, em doenças autoimunes, se ela tá mais alta, ela consegue melhorar, né? A questão cognitiva, né? Então, às vezes, ela tem adolescentes, assim, que conseguem melhorar a questão atencional em sala de aula, né? É importante, a questão emocional, né? Então... E até porque a vitamina D, ela é erroneamente chamada de vitamina D. Porque ela é considerada hormônio. Hormônio. É um E é hormônio. fundamental para milhares de funções, né? Então, eu até brinco assim, né? Quando a gente olha a vitamina D, eu digo assim, olha, é que nem um carro. Não é que o carro não vai andar se você coloca, está faltando um pouquinho do óleo. Mas daqui um pouco, lá na frente, ele vai dar problema. Então, você tem uma vitamina D baixa, você começa a ter alguns sintomas, às vezes até do cansaço, enfim, outras coisas, né? Mas você continua o seu dia a dia, só que você não está na sua melhor versão, então você precisa de suplementação. Não adianta, e tem coisas que sem suplementação, infelizmente, tem a questão que você falou do sol, né? Então, ótimo, na alimentação a gente consegue muita coisa, só que outras não, né? Dani, B12 na menopausa, assim, o papel dela, a questão de déficit de atenção, então tu fala um pouquinho para nós eu não sei, da B12. Então, primeiro tem que olhar exame, né? Porque tem pessoas que têm uma conversão boa, né, da B12 no intestino em metilcobalamina. Vai absorver super bem a B12 ali acima de 500, 550, ok. Só que a maioria das pessoas, né, eu inclusive, a gente não ocorre essa metilação ali no intestino. Então a pessoa tá ali comer churrasco todo dia, que é fonte de B12, né, e não vai ter essa B12 alta. Então tem que suplementar. Então, o que a B12 faz? Ajuda ali na capacidade cognitiva, né, memória, concentração, que altera muito na menopausa, né? Exato. Isso, então, mas tem que olhar exame, né? Se não tem exame, a gente fica no escuro, né? Claro. Isso. E lembrando, assim, ó, que se a vitamina B12 estiver baixa, não adianta suplementar por um tempo e parar. Mas aí a questão importante é voltar ao consultório e ser orientado pela dose de suplementação, né? Se eu dou 1 miligrama de B12 por 3 meses, daqui a pouco nos próximos 3, não vai precisar de 1 miligrama, vai precisar de 500 microgramas, entende? Sim. Porque a B12 acima de 1000 também ela é disfuncional, né? Então eu vejo muito isso, o paciente faz por 3 meses, não faz mais, só volta o ano que vem. Vai estar baixo de novo, né? Só que aí tem que ter essa continuidade. E outra coisa também, né, Dani, que a B12 sozinha também não, porque na metilação a gente precisa de outros, né? Zinco, seleito, folato. Isso. Então, se a pessoa faz exame de ácido fólico, tá sempre baixo. Ele tá em torno de 15. Peguei uma paciente essa semana com um ácido fólico em 4, né? Então isso é como se fosse uma anemia, né? E isso vai alterar a capacidade cognitiva. E mais uma vez a gente volta para a questão da personalização, né? De buscar o profissional que consiga auxiliar o que realmente precisa, o que não precisa, o que consegue, às vezes, numa boa dieta, né, uma boa alimentação, e o que não precisar, tá tudo bem. E essa individualidade é importante, porque assim, eu já atendi pacientes vegetarianas com B12 alta sem suplementar. E já peguei pessoas numa dieta super carnívora e a B12 tá baixa, né? Então, é dependente de cada organismo. A questão genética também, a pessoa às vezes tem um polimorfismo genético que não consegue fazer. Eu acho um sarro que eu tenho no consultório, às vezes, assim, doutora, meu marido comprou, foi na Nutri e tá tomando essas vitaminas, eu já aproveitei no embalo, eu tô tomando junto. Então tem um negócio assim, ó. Não, tem que ter a personalização, né? E uma coisa que é importante, né, meninas? Claro. Porque, por exemplo, minha amiga foi fazer um laser íntimo. Será que pro seu caso é o laser? Não, a personalização ela existe na nutrição, ela existe no procedimento, no que realmente a paciente precisa. Então, né, obviamente que a gente dá essas dicas para quem daqui a pouco não conseguiu consultar, enfim,
essas dicas do dia a dia que eu acho que... E que a pessoa todo busque mundo, também, né, né? se empolgue nesse nosso... E tem que tomar Isso cuidado, mesmo. né, gurias? Eu já tive pacientes assim, que eu indiquei a reposição hormonal e ela indicou para todas as amigas da minha. Meu Deus, sim, isso é... então, Então, assim, pode. chegou a me dar um pavor, eu não sabia, né, nem quem eram as amigas, então... Eu estou ótima, e aí minhas amigas pediram, o que tu tem que tu tá ótima? Eu uso isso. Então eu também vou querer. Isso vale, inclusive, também a questão do skincare, por exemplo, já aproveitando falar do que tu vai usar, o ácido que tu vai usar na pele, enfim. Me receitaram esse aqui, usa esse aqui também, e não é assim, porque tanto a questão de absorção como a questão do tipo de pele, o que a pessoa tem, diferentes necessidades, né? Então é muito importante a individualização e fazer realmente com o profissional que vai poder dar a melhor dica, né? Então essa coisa também da internet, hoje o que eu vejo muito assim no consultório, eu vi no TikTok esse produto, todo mundo sai comprando o mesmo produto, né? O mesmo ácido, enfim, que não é assim que funciona, infelizmente, né? Para um pode dar bom, para o outro não. Então a individualização é importantíssima, né? Não, e assim, né, gurias, assim, acho que todo mundo entendeu que o negócio é individualizar, sempre saber que os exageros podem acontecer para mais e para menos, mas o importante é assim, é começar, como a auxiliadora falou, tudo é um início. Então, assim, seja em que momento da tua vida, e nós temos que lembrar que somos os exemplos. Porque o conselho é bom, o exemplo arrasta. Então, a gente está aqui falando para vocês, mulheres do dia a dia, né, que têm filhos, que têm suas realidades, né, e que a gente precisa também adaptar a nossa vida, mas nunca é tarde para começar. Isso que é importante. Para dar o pontapé inicial, né? E que nós temos, na verdade, nós temos realidades parecidas, vamos dizer assim. Eu fui casada, agora sou viúva, né? Mas vocês são casadas, nós temos filhos, e nós fazemos conosco o que nós gostaríamos que todas as pacientes fizessem. Por exemplo, nós procuramos alimentar bem, todas nós. Fazemos exercício, né? Participamos de coisas lúdicas maravilhosas, dançamos. Eu morto a língua, tu faz tudo isso também. A dança ainda tamanho não. E uma coisa muito boa, no final de semana, estamos sempre reunidos com a família. Todas nós estamos juntos, né? Reunidos com a família, que isso é o bem maior para nós, né? E a gente faz, como eu falei no início, a gente faz também por eles, para quem está. Então, o ato de amor como o nosso esposo, com os nossos filhos, com o nosso pai, mãe, enfim, é também algo que tem que nos remeter a nós mesmos, né? O autocuidado, o ato de amor conosco, para que a gente possa também ter o amor ao próximo que está conosco, né? Então, começar cuidando da gente, e como a Carol falou do exemplo, né? Os nossos filhos também seguem nossos exemplos, por mais que a gente não consiga. E lá em casa eu tenho 2 adolescentes e eu vejo que é uma grande dificuldade a questão alimentar, porém, todos os dias eles estão vendo a mãe seguir né? Então, mesmo que talvez nesse momento eu não consiga fazer com eles 100%, eles já começam a ter uma ideia da importância do cuidar. De comer uma salada, de se cuidar, de fazer um exercício. Então, os dois, essa questão do exercício, os dois já vão para academia, né? Então, você dá o exemplo, como a Carol falou, o exemplo, ele arrasta, né? Muito mais do que a fala. Então, a gente como mães, né? Como tendo a família da gente também o nosso exemplo do autocuidado, que às vezes vai levar até eles também, quem tem meninas, né? Eu tenho só menino, mas quem tem meninas que acaba levando também a isso, né? Ao se olhar no espelho, se cuidar, e o quanto isso é importante, esse exemplo, né? Do autocuidado. Dani, eu queria te perguntar, porque para nós, né, é frequente no consultório as pacientes com candidíase de repetição, infecções vaginais, infecções urinárias, o que a alimentação pode nos ajudar também? Tá, então aí a gente tem que tratar o intestino, né, porque quando o intestino tá muito permeável, eu sempre
faço esse sinal para minhas pacientes, né, que o intestino ele tem que ter uma permeabilidade seletiva, ele tem que ser uma peneirinha fina, onde passa apenas os nutrientes e consegue barrar ali alguma bactéria ou algum algum micro-organismo ou até algum componente não alimentar, isso tem que ser barrado, né? Então, muitas vezes essa permeabilidade que deveria ser assim, está assim. Então, aquela peneira se tornou velha, se tornou esburacada. E isso acontece por quê? Pela má alimentação, principalmente, né? E às vezes até pelo passar da idade, né? Então, eu sempre digo para as pessoas, que idade tu tens? 59. Então, é o intestino de 59 anos que recebeu, enfim, medicações, bebida alcoólica, açúcar. Então, a primeira fase é fechar essa barreirinha intestinal, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente começa a fazer essas mudanças de hábito de vida, quanto tempo leva para regenerar esse intestino? Depende se a adesão for boa ou não, né? Isso depende muito de cada paciente, porque quando eu falo ali dessa permeabilidade, pensando numa infecção urinária, a bactéria, que normalmente é a Escherichia coli, ela passa do intestino e ela vai para o trato gênito-urinário e vai fazer ali uma infecção, né? Isso é bem interessante. Translocação. Translocação. Outra coisa que pode acontecer, que eu vejo muito nas mulheres que tentam engravidar, né? Tá tudo certo para implantar o embrião e aí tem uma bactéria incomodando lá dentro, né? Na questão reprodutiva. Muitas vezes é do intestino que transloca, né? Então a gente tem que fechar essa barreirinha. Fechando com algumas suplementações específicas que eu gosto de usar, tá? Gosto muito de usar própolis, que é assim tão comum, né? Tão acessível em termos de custo, né? Então o própolis ele alimenta ali as bactérias boas e como ele é fonte de apigenina, ele também ajuda ali no controle da vontade de comer doce, porque a gente sabe que o doce ele acaba, né, causando ali a questão das bactérias, enfim, né, isso aí. Outro suplemento que eu gosto de usar para essa regeneração, que eu uso muito também em questões de pele, né, então dermatites de repetição, é a glutamina. Então a glutamina é um aminoácido que alimenta o enterócito ali do intestino, então ajuda a fechar essa barreirinha, né? Então, uso sim isso de protocolo no consultório, porque eu vejo que funciona bastante, né? Eu posso até citar o meu pai querido, né? Um idoso, né? Não tem nada a ver com mulher aqui, mas o meu pai, ele tava com dermatites no rosto, né? E aí ele começou a usar glutamina, passou, e aí ele não me avisou que terminou. E ele não comprou, né? Não comprou. E aí minha mãe esses dias me ligou, mana, ela disse, compra aquele pozinho branco pro pai de novo, porque voltou todas as dermatites dele. Então assim, querido, um intestino de 80 anos, né, já bem calejado, né? Então eu vejo que funciona para essa questão de permeabilidade, né? E a questão do tempo, né? É a constância, eu vejo assim, né? Tem paciente daqui a pouco que vai fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, já vai ter um bom resultado, né? Mas no consultório eu lido muito com a adesão, né? Porque às vezes a paciente meio que faz pela metade, né? Então às vezes fica difícil. Tem que parar. Gente, às vezes é difícil. E as infecções genitais, gurias, por exemplo, principalmente candidíase e as vaginites, vaginoses, eu falo para as pacientes, o que está acontecendo é que essas infecções, elas são um reflexo. Então, elas não são causa, elas são um reflexo de alguma coisa do teu organismo, seja um estresse, uso de antibiótico, mas principalmente a alimentação. Então, a gente sabe que é muito linkado, só que daí também tu fazer entender que isso, o tratamento de uma candidíase, ai caramba, não dá para ser só uma pomadinha, coisa, é muito mais do que, é ajeitar, eu digo que você tem que aparar as arestas, o que está acontecendo que mudou?
tu estavas bem e de repente tu teve essa mudança que tu não consegue sair desse looping, né? Então a gente também tem que pensar, e quando a gente fala isso é difícil pra caramba. E uma coisa que é bem importante, a gente fala do açúcar, né, para a questão da candidíase, sim, com certeza, mas também é importante mostrar para a paciente o que ela pode incluir, né, porque assim, Claro, não é só o retirar. tirar, porque o tirar não vai te desinflamar, né. O que vai causar o controle ali desse processo inflamatório é o que tu vai pôr. Então, será que essa paciente, ela come vegetais, ela come sementes, né? Semente de abóbora, girassol, gergelim, às vezes não sabe nem o gosto. Diz que não gosta, mas nunca provou, né? Então, colocar ali outras fontes alimentares, porque o paciente precisa entender que ele não é só proibido, né? Ele não deve ser proibido, mas tem uma gama de alimentos ali que ele pode abraçar e que pode ajudar. A questão das fibras também. Isso, as fibras. Os pré-bióticos, Os pré-bióticos, né? Pra alimentar essa bactéria boa, digamos. Exatamente, Precisa também ter. Então, isso se aí. a pessoa às vezes não tem o consumo tanto da fibra na alimentação, às vezes é uma fibra... né, E as pessoas não atingem a quantidade de fibra, né? Dani, Porque, tô ainda pensando na redinha aqui da peneira, eu adorei. Vai falar pra você, não eu uso sempre isso, Amei porque a a pessoa peneira. entende. Né? Muito legal. E essa peneira, ela vai, né, E por ficando isso com buracos grandes, A né? importância também, né, Dani, da mudança, porque o que causou esses buracos na peneira? Então, a gente vai reparar a peneira, mas se a pessoa não mudar o hábito do que causa os buracos na peneira, a gente está usando bem uma linguagem para entender. Isso. Se a pessoa não tiver uma mudança no hábito, Não. vai voltar a desbiótica. Vai Então é voltar. importante, né, Vai dar uma voltar. continuidade. Isso, isso. E o a corpo persistência. fala, né? Então, essa questão da hiperpermeabilidade, ela pode se manifestar numa candidíase, numa infecção urinária, numa dermatite, né? Num cabelo ruim, né? Porque daqui a pouco não vai absorver o que deve, né? Então, sempre a gente pensa, até dá pra gente linkar aqui a questão dos metais pesados, né? A gente não vai viver numa bolha e não comer nada enlatado, por exemplo, né? Não é isso. Mas a questão é que se o intestino tá ruim, aquele alumínio do enlatado vai pro sangue. E se o intestino tá bom, ele vai dar tudo bem. Essa que é a questão, é da absorção desses xenobióticos, né, essas substâncias estranhas, que podem ser, né, minimizados se o intestino tá bom. Porque eu também digo muito para minhas pacientes que, ao mesmo tempo que a gente tem que se regrar, mas nós temos uma vida social, a gente também, eu acho que também tem isso, e vida social, interação com as pessoas também faz parte da longevidade. Então, assim, aquela coisa não e sempre é complicado, então a gente tem que conhecer, se permitir. Eu acho que às vezes, assim, a gente Equilíbrio. indica a consulta com nutricionistas, você assim, mas eu vou lá e ela vai me tirar tudo que eu gosto, né? Exatamente. Então, elas ficam já não querendo por isso. Outra coisa é a culpa, né? O lidar com a culpa e o lidar com o medo. Eu vou comer e vou engordar. Então, acho que são várias coisas que a gente tem que estar sempre ligado e acompanhando essa paciente, né? Desmistificando essas coisas. E que sim, tem muita coisa boa para comer, e é saudável. E que a Nutri não é uma bruxa, a bruxa que tira tudo. Mas eu falo para os pacientes, só se precisar ir, só para organizar, já tu tá fazendo uma grande coisa. E não, então a gente fala isso porque realmente, na Nutri, eu já fui em 15 Nutri. Não tô, mas é que ela não vai fazer o papel que a pessoa tem que fazer. Exato. É aquela mudança A transformação é interna. Exato, não, mas e é isso, assim, é o que exatamente o que você falou, é tu querer, mas também desmistificar, porque tem essa coisa então é muito importante, né? sim. E claro, eu me colocar no lugar do paciente e também expor que pra mim não é fácil, né? Muitas vezes eu vou pra minha academia sem vontade nenhuma. Sim. Mas eu vou porque eu tenho disciplina, né? Porque, não é porque eu gosto, né? Então, poder passar para esse paciente também, que eu também gosto de comer, né? Mas que a gente não precisa comer por prazer em todos os momentos, né? A gente come por prazer em determinados momentos, talvez em momentos sociais, né? Ou num momento em que, sei lá, TPM veio e vai comer um docinho, tá tudo bem, e não se culpa, né? Mas na rotina,
a gente tem que fazer bonitinho. E daqui a pouco substituir. Adorei fazer bonitinho. Porque Faz uma substituição, às vezes, também, né? Eu vejo assim, que nem eu tô sem o açúcar. Eu tenho a vontade de comer um doce. Então, eu como uma paçoquinha zero, eu como uma bananinha zero, porque às vezes a gente tem a vontade e a gente tem que aprender a substituir também. Isso. E o mais importante é assim, ó, a vontade do doce não pode dominar a pessoa. Se domina, tá errado. Não é o doce que manda, né? Quem manda sou eu. Então, assim, eu amo doce. Mas eu defino quando eu vou comer. Então, né, isso é um empoderamento bom, né? Eu defino. E se o doce que domina, tu vai estar toda hora obedecendo ele, né? E isso tem muito a ver com a questão ali intestinal, com a questão das escolhas diárias, porque eu garanto que hoje tu tem menos vontade de comer doce do que naqueles primeiros 3 dias, né? Deus, né? Pelas escolhas, né, constantes que tu foi fazendo. E se dá vontade, poxa, hoje eu tô durante a semana, deixa então para um fim de semana, a pessoa que não tirou totalmente, comer uma sobremesa no domingo, no sábado, com a família, mas durante a semana, por que não? Então, nossa, eu até comeria agora, mas substitui então por alguma outra coisa, uma fruta, né, uma coisa assim. E a pessoa ser seletiva, né? Quando sai da linha, sair com o que realmente gosta, né? Porque o que eu vejo, assim, às vezes, por exemplo, eu não gosto muito de bolacha, por exemplo, biscoito. Pra que eu vou engordar com bolacha e biscoito? Não, eu vou comer ali pizza bem feitinha, bem elaborada, que eu gosto, que é boa pro meu paladar. Vou tomar uma taça de vinho, né? Mas eu acho que essa seletividade é importante, a pessoa tem que saber o que ela mais gosta, o que o paladar dela chama, né? Sim. Pra sair da linha com o que vale a pena, né? Isso. E meninas, então vamos aproveitar e falar um pouquinho, já que a gente estava falando também, né, da questão da menopausa, tudo isso, a questão da flacidez, né? O que a gente poderia, Dani, assim, por exemplo, tanto eu como as meninas, a gente trabalha com estímulo de colágeno. Por quê? O que você faz na face, você pode fazer na região íntima. Temos lábios, né, aqui, lábios íntimos também. A parte do bioestimulador, podemos usar na face, podemos usar em todo o corpo, na realidade, porque o que acontece no rosto, acontece em todo o corpo, né? O processo de envelhecimento, ele não é seletivo, né? Ele acontece em todo o corpo, até porque somos células e as células estão, né, em todo o corpo. Então, o que vai acontecer em tudo. Então, digamos assim que a gente vai trabalhar com bioestimulador de colágeno, né? Seja na questão, e isso é uma coisa que às vezes você fala assim, devo tomar um colágeno, enfim. Eu sou a favor, eu acho que vai ajudar, né? Obviamente que se a gente vai usar um colágeno sem estar fazendo nenhum um estímulo em algum lugar, esse colágeno, às vezes vai chegar num lugar que não vai nem chegar na pele, por exemplo. Mas se eu estou usando um ultrassom microfocado, usei um bioestimulador, qual suplementação de colágeno a gente poderia dar para esse paciente, junto com o silício? Tu acha assim, que seria legal? Quais peptídeos que tu gosta? Até para a gente poder também usar, né, para os nossos pacientes. Isso. Eu costumo indicar, então, um colágeno hidrolisado, né? Sempre antes de dormir. E eu costumo usar também as vitaminas antioxidantes, né? Então, o zinco, o selênio, a vitamina E, a vitamina A, o próprio silício orgânico, né? Que mais? Gosto de usar bastante os agentes antiglicantes também, né? Então, tudo depende também. Para ajudar no processo ali. Né? Isso aí, para ajudar. A gente consegue daí ter duas. Estamos trabalhando o IN, né? E o ON, daí dando um estímulo para aquela região. O corpo estando, né? Porque para ele fazer a formação do colágeno, ele precisa ter também proteínas, isso, exatamente. Então, por isso que às vezes a gente fala também, vai fazer numa paciente que não tem esse reforço, digamos assim, o resultado às vezes não é tão interessante, né? Isso, e aí apenas cuidar a questão do colágeno, o tipo do colágeno e o tipo de adoçante que tem na composição, né? Porque eles vêm com sabores, né? Então, muitas vezes a pessoa vai ter ali um colágeno, comprou e o colágeno tem um adoçante rico em polióis, né? Isso vai causar uma distensão abdominal grande, né? Então, tem que cuidar o tipo do adoçante. Então, por exemplo, xilitol, eritritol, tudo que tem isso
vai causar uma sensação de estufamento, né? Então tem que cuidar bastante essa E qual questão. adoçante, Dani, que tu gostas, assim, já aproveitando pra gente usar no nosso dia a dia? Eu sou meio chata, não gosto muito de adoçante, tá? Não gosto. Então, assim, o que a gente tem que entender? Se a gente está consumindo um produto bom, o que seria um produto bom? Um whey ou um colágeno proteico, até tudo bem ter o adoçante, porque tu vai estar ingerindo uma boa fonte ou de colágeno ou de proteína, né? Tá? Mas vamos supor assim, o que a gente pode ter? Um doce dietético. A gente não tá ganhando nada com aquilo, né? Então a gente vai estar ingerindo um adoçante por nada. Então penso eu que daqui a pouco uma dose menor de um alimento mais tradicional poderia ser mais interessante, né? Lembrando que os adoçantes, eles são essas substâncias estranhas, né? Que são ruins para o organismo, né? Então, os adoçantes que eu mais gosto, enfim, ou os que eu Menos tolero, gosto. né? A estévia, a talmatina, eu acho que são interessantes. A estévia e a talmatina. Uso residual. Isso. E o que a gente tem que identificar também? Aquele paciente que todo dia usa o adoçante no café. Então, ele vai ter uma exposição maior do que aquele que vai usar pontualmente numa sobremesa, enfim, né? Então, eu costumo ter um pouquinho de cuidado no tipo do adoçante, né? Mas cuidar bastante, assim, nas tabelas nutricionais, hoje em dia, tem ali a quantidade de polióis, né? Sim. Então, o ideal é não ter os polióis. Né, por causa dessa distensão, né? E essa distensão abdominal, eu vejo muitos pacientes, assim, relatando, né? Pessoas com síndrome do intestino irritável, que tem aquela sensação de desconforto. Então, os adoçantes não são bons para isso. Então, por exemplo, eu, na minha rotina, eu utilizo adoçante quando eu utilizo, né, algum suplemento de proteína, e não é todo dia, dependendo da minha rotina, assim, mas normalmente eu evito eu usar. acho que os piores ainda mesmo, assim, digamos, a pessoa está assistindo, ela está tentando substituir o açúcar. Acho que os piores ainda é o aspartame, o ciclamato, né, esses são ainda os... Isso, sabe que acredito que sim, porque tem mais estudo, né? Mas eu andei lendo sobre a sucralose também, né? Que era um adoçante até que eu tolerava bem, assim, que eu gostava. Mas, assim, muitas vezes tem, assim, como é que eu vou dizer? Um efeito rebote de maior vontade de comer doce. Sim. E a sucralose pode ser aquecida também, uma coisa que eu vi, porque no aquecimento ela libera alguns componentes não benéficos. E normalmente, tu vai tomar num café, num chá, que é quente, né? Então, o bom mesmo seria não ter. Eliminar. Mas, às vezes, a pessoa, para começar daqui um pouco, né? Isso, e sempre lembrando o tipo de produto. Daqui a pouco compensa ter um pouquinho de adoçante pela qualidade do produto que tu tá consumindo, tá junto né? ali, né? Exatamente. Até porque, por exemplo, uma proteína sem sabor, daqui a pouco a pessoa não vai querer sempre, né, sem sabor. E qual, Dani, assim, o tempo que tu acha que a gente poderia prescrever para essas pacientes anterior ao procedimento? Uns 30, 60 dias? 30, 60, até 90 dias. Antes de 90 dias, sim. E também depois, porque a gente sabe que o bioestimulador, 3 meses pelo menos, ele tá no auge, né? Então, mais ou menos uns 6 meses, 3 antes, 3 depois. Claro, obviamente a gente sabe que seria bom dar uma continuidade, né? Mas é o mínimo aceitável. Mas para a gente ter uma ideia, né, do que a gente pode... Pelo menos 6 meses, 3 antes, 3 depois, então, da suplementação para auxiliar no resultado, né, do procedimento, né? E assim, né, meninas, a gente também trabalha com os peelings, né, com essa parte do clareamento. Também é interessante as pessoas saberem que o clareamento da pele não é só no rosto, que a gente pode ter um clareamento íntimo também, e que para isso também, né, é importante a gente ter um cuidado prévio a consulta do peeling. Não só no rosto, eu sei que precisa um preparo também de uso tópico, mas com certeza se a gente usar o interno também é bom, né? Não sei o que vocês pensam sobre isso. Sim, como a Dani falou, o nosso corpo, para que faça, na realidade, o efeito, um procedimento, ele precisa estar desinflamado. Como ela disse, toda as vitaminas que ela falou, o zinco, o magnésio, o colágeno, eles ajudam a desinflamar e a potencializar
o nosso tratamento. Então, tipo assim, eles recomendam geralmente isso, que a gente faça o procedimento, que use alguma coisa tópica, mas que a gente use oral também, Claro, né? sim. E que isso eles nos ensinou muito, e para potencializar, e principalmente no clareamento. Existem formulações ótimas via oral por clareamento. Sim. Entendeu? Até porque a Bem pigmentação, claro que aqui a gente não vai falar em termos técnicos, né? Mas muitas vezes a pigmentação, ela mancha a pele por um desequilíbrio interno, né? Então a pessoa diz, tem até uma baixa da glutationa, né? Na formação do pigmento, se a gente tem menos glutationa, a gente forma mais pigmento escuro, né? Que é a melanina, eumelanina do que felmelanina. Então realmente a questão da suplementação de antioxidantes, e a gente dá para o corpo um suporte para que o resultado venha excelente, né? Tudo que a gente puder agregar para ter melhor resultado. Até para não ter a frustração de não dar certo um tratamento de clareamento sem antes a paciente ter feito essa mudança para a vida dela, né? Então, acho que isso é importante ressaltar, porque a expectativa não vai ser atingida, né? E aí tu falasse da glutationa, aí eu lembro dos vegetais enxofrados, né? Então brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, né? Então tudo isso é precursor da glutationa, né? E dá também pra gente manipular na forma de NAC, né? Que é a N-acetilcisteína, que é um antioxidante legal. Então, claro, cada paciente eu vou ver o que eu vou conseguir suplementar, né? Em termos de necessidade e em termos também do quanto a pessoa pode investir em suplementação, né? Sim. Porque tem essa questão, né? Que é bastante importante também. Eu te ouvi falar, né? Formulações importantes ali para a questão do clareamento, sim, né? Mas muitas vezes as formulações ficam um pouco caras, né? Então eu vou usar para uma paciente em específico que consegue, ok, mas para outra tem o suplemento que fica mais em conta. Eu acho que isso, conseguir entender a realidade de cada paciente é bem importante. Com certeza, né? A personalização. Isso aí. Da individualidade e da personalização. E até porque a questão também da manutenção desse resultado, né? Porque daqui um pouco, eu fiz um peeling e eu consegui um resultado bom, clareou. Porém, a paciente continua com os mesmos hábitos. Não, o que vai acontecer? Eu estou falando mais facial que a minha área, né? É a mesma coisa. Mas o processo é o mesmo. O que eu vou ter? Eu posso ter de novo uma hiperpigmentação, porque a paciente não teve uma mudança de hábitos, né? A questão mesmo da glicação, a gente sabe o quanto interfere na qualidade da pele, né? O paciente que é mais glicado, que é o açúcar, né? Porque glicação é o açúcar. Então, se o paciente muito glicado, consome muito doce, daqui a pouco ele tem um resultado imediato. Mas a gente não consegue fazer uma manutenção desse resultado. E acaba sendo o que duraria uma pele livre de manchas, né? Sei lá, por meses, né? Com cuidados, em 30, 40 dias, essa pessoa acaba tendo um retorno dessas manchas em função, né, da pigmentação, em função de não ter um cuidado no dia a dia, né? Mas eu acho que, meninas, muito bacana, né? Muito proveitoso. Foi muito bom. Eu já vou ter que conversar, ver meu horário de consulta. Já preciso, acho que hoje fica bem assim para os nossos, né? Quem assiste aí nosso podcast, nosso canal, que a importância da individualidade, da personalização e também da interdisciplinaridade. O quanto é importante a gente ter as profissões em conjunto, trabalhando sempre para aquilo que é o mais importante, o nosso paciente, o bem-estar, né, daquele que busca uma melhor qualidade de vida. Então, a gente agradece muito a Dani, né, pela disponibilidade. Obrigada, Dani, pela oportunidade e o convite de estar aqui com vocês, né, mulheres que eu admiro muito. Que bom. Que seja o início de várias, né? Várias iniciativas. E me convidar sempre. E que nós, né, quem esteja assistindo, que consiga, se conseguir um pouquinho, pelo menos, fazer alguma mudança na sua vida e buscar nessa parte do autocuidado, com certeza o nosso canal Mulher em Pauta já está valendo muito. Isso aí. Bom, então vamos, assim, primeiro agradecer, né, a tua disponibilidade, agradecer aí toda a equipe também, né, Rodrigo, que também tá aí, né? Isso aí que tá a galera dos bastidores aí que nos ajuda muito.
e é o que a Gi falou. O nosso objetivo desse canal é trabalhar com o empoderamento da mulher, mas com uma suavidade, né, e que a paciente entenda e que a mulher entenda que nós também entendemos o que acontece porque somos mulheres, né? Então a gente não quer vir aqui falar tecnicamente sobre. A gente quer bater um papo que vocês se sintam acolhidas com a nossa verdade. É isso aí. Acho que toda mulher que tem conhecimento, né, adquirido, ela pode opinar e pode fazer as melhores decisões. Então, acho que isso, levar informação para as outras, é poder dar instrumentos para que ela consiga decidir melhor. Muito bem. E uma das coisas também é a gente, né, saber individualizar cada caso que a gente trata, né, cada mulher que a gente recebe, saber ouvi-la, né, porque isso é muito importante, não só no que ela for reclamar, né, a sua queixa, né, mas procurar conhecê-la, né, no todo. Porque o nosso procedimento, ele dá certo quando a gente conhece realmente a pessoa na sua mente, no seu corpo, na sua vida social, né? O seu psicológico, tudo isso é muito importante para dar certo o nosso tratamento, o nosso procedimento, né? Quando elas nos procuram. Cada uma tem a sua história, a E sua vivência. sua vivência. Né? E daí a gente pode realmente tirar de cada história, de cada vida, uma solução. Porque muitas vezes elas saem, né? A gente resolve um pouco o problema que ela tem ginecológico, mas elas agradecem porque elas conseguiram desabafar uma coisa que elas queriam tanto contar e que não tinha ninguém para ouvir. E nós somos isso, né? Que bom, o acolhimento. Uma acolhe a outra, né? Assim como a gente aqui, né? Uma acolhe, escuta, além daqui, fora dos bastidores, somos todas, né, amigas que nos escutamos, e é isso que a gente quer, né? Ser ouvidas. E é bacana que cada opinião de vocês, a gente, aqui, eu acho que todo mundo faz esse exercício que nós remetemos para a nossa vida também. Então, o que a gente está falando aqui, o aprendizado é conosco, né? Isso aí. Algumas mudançazinhas vão ocorrer. Então é isso. Obrigada, meninas. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima.